Ok, galera, sétimo ano, olá, tudo bem com vocês? Professor Jairo, chegando agora para mais uma aula. A nossa aula hoje é a nossa querida arte, é isso aí. Então nós vamos falar hoje de um tema bem bacana que é espaço real ou irreal. Como assim, professor? Espaço real ou irreal? Então nós vamos conhecer um pouco sobre esse mundo, o que é real e o que não é real. Não é filosofia, nós estamos falando de arte, então preste atenção. Unidade 1, capítulo 3, espaço real ou irreal. Bem, então vamos lá para entender o que é o real e o imaginário. Talvez em casa você esteja se perguntando ou já tenha a resposta sobre o que é essa aula. Acredito que você, muito esperto, foi lá, correu, pegou o teu livro e leu um pouquinho para entender sobre isso. Então, já está sentado, pegue seu livro, seu caderno, pegue o seu lápis, porque você vai começar a anotar algumas informações importantes em mais uma aula. Então, vamos lá. A pergunta seria, o que é real e o que é imaginário? Então, vamos lá começar. Primeira coisa, o real e o imaginário. Essa ideia, esse conceito que nós vamos estudar hoje está associado a teatro, está associado a filmes, está associado ao cinema, ao jornalismo. Por isso que o tema da aula é o real e o imaginário. Então nós vamos conhecer um pouco desse campo da tecnologia. Perceberam que com a chegada dessa pandemia, nós estamos criando uma nova modalidade de ensino para vocês, que é aulas gravadas em estúdios, onde os professores trazem o material, se preparam antes, óbvio, para estar trazendo uma aula bacana. Então, tudo isso sendo preparado para que você possa dar continuidade aos seus estudos. Então, dentro dessa perspectiva, o que é real e o que é imaginário? Eu sou real, né? O estúdio é real. Então, o que é imaginário? Então, nós vamos falar sobre isso agora nesse capítulo. Primeira coisa sobre o real e imaginário. O real e imaginário você vai perceber que existe uma linguagem cênica. Outra coisa importante, o universo dos jogos online. Cenário é criado com ilustrações e modelagem. Então começa a surgir um entendimento, aquela luzinha sobre o que é real e o que é imaginário. Então vamos lá compreender. Então aqui está dizendo que o universo dos jogos online. Você gosta de jogos? Eu sei que vocês gostam de jogos, né? Então a gente vai falar também sobre isso, presta atenção. Aqui está dizendo que o universo dos jogos online, cenário é criado com ilustrações e modelagens, ou seja, não é real. Se você até hoje, desculpe estar lhe decepcionando, mas se até hoje você acreditava que era real, é imaginário. Preste atenção nessa aula. No teatro, o cenário é relacionado à tecnologia. Então, lá existe um cenário. A tecnologia pode ser usada para criar arte. No mundo virtual, tudo pode ser criado, necessitando meramente da imaginação e de condições técnicas. Professor, então você trouxe várias informações, mas nós vamos agora tentar entender passo a passo sobre o que está se falando aqui. Então, vamos começar falando pelo primeiro. Então, o primeiro fala de uma linguagem cênica. Existe uma linguagem específica que é chamada essa linguagem cênica, que é para as artes, né, para o teatro. Então, palavras que são utilizadas lá na gravação da novela ou palavras que são utilizadas na gravação de uma peça de teatro. Então, existe uma linguagem cênica, tá? Que ela é própria para aquele ambiente. Então, as pessoas que estão lá, diretores, atores, roteiristas, entre outras pessoas, conseguem organizar o seu tempo e conseguem também estar trabalhando nessa perspectiva dessa linguagem que é a chamada linguagem cênica. O segundo tópico é o universo dos jogos online, que nos jogos online, os técnicos vão lá, a galera que é ligada em jogos, eles vão criando os cenários de uma forma virtual. Então, por essa razão, o real e o imaginário. No teatro, o cenário é relacionado à tecnologia. Próximo. A tecnologia pode ser usada para criar arte. Olha que interessante. Então, a tecnologia, esse estúdio, uma computação gráfica, uma câmera pode ser utilizada para criar arte. Então, que bacana que a tecnologia está em favor da arte, para que ela cresça e venha se expandir. No mundo virtual, que mundo virtual é esse, gente?
Ah, professor, acredito que o mundo virtual é o mundo das redes sociais. Sim, também. O mundo dos jogos, tá? Tudo isso chama-se mundo virtual. Olha que bacana a nossa aula hoje, bem tecnológica, falando sobre esses assuntos que muitas vezes não é tão discutido no cenário da arte. Mas a inovação está trazendo esse mundo para que a gente venha discutir agora com constância dentro do cenário da arte. Então, no mundo virtual, tudo pode ser criado. Então, você tem essa capacidade de criar, é uma nova oportunidade. Bom, o real e o imaginário. Personagens irreais ou virtuais. Então, quando você programa um filme, o diretor vai criar um filme e ele não é real, é óbvio que ele vai criar os seus personagens, são virtuais ou irreais. Mundo virtual, criação de seres irreais, a arte teatral. Então, nesses dois contextos, seja lá no jogo do videogame ou seja no teatro, vão se criar personagens. Há exemplo também de filmes. Quantos filmes você já assistiu e nesses filmes os personagens são criados lá pela direção do cinema? A equipe de tecnologia cria os personagens. Então, vai estar dentro da nossa proposta de trabalho hoje, o real e o imaginário. Então, eu acredito que você já esteja entendendo sobre essa temática que nós estamos discutindo nesse dia. Vamos ao próximo. Aqui eu trago uma imagem de um dos filmes que foi, digamos que, o ápice da tecnologia e um filme que ganhou um nome tão especial, né, e que nesse nome especial conseguiu levar públicos inteiros para assistir esse filme. Eu estou falando de Avatar. Então a gente consegue perceber os personagens que foram criados, desenvolvidos justamente para esse filme. Então isso chama-se tecnologia. Ah, professor, aí eu volto no slide novamente anterior e vou trabalhar criação de seres irreais e vou trabalhar criação de seres virtuais. Ou seja, virtuais para videogame e reais para filmes. Por quê, professor? Porque nesse caso, esse filme do Avatar, eles vão ser considerados como seres irreais, porque eles não existem, só existem na ficção. Então são personagens criados que toda a equipe da maquiagem vai lá e faz toda a produção, mas antes do filme ser lançado, é óbvio que existe uma pesquisa, que existe pessoas que vão organizar esse trabalho para tentar chegar o mais próximo possível da proposta do filme. É justamente essa temática da nossa aula. Então aqui nós estamos vendo seres irreais, criados para o cinema. É tão forte essa questão do real e do imaginário que esses personagens ganham tanta força no cinema que muitas vezes as pessoas incorporam esses personagens na prática do dia a dia, levando consigo algumas identidades desses personagens, ou até mesmo levando consigo uma fantasia para um momento descontraído. Mas os personagens que estão nos filmes do cinema, eles são fortíssimos e trazem influência. E outra coisa importante de se falar, que o mercado econômico de filmes gera milhares de empregos e, óbvio, as bilheterias vão lá em cima, porque o brasileiro e outras pessoas de outros países gostam de assistir filmes que trabalhem essa perspectiva do irreal ou do real e do imaginário. Ok? Vamos lá. Na arte, podemos dizer que um cenário real é aquele feito com materiais concretos. Fica atento a essas informações. E se um cenário for projetado, pode ser considerado real? Sim, pois o material usado é a luz, apesar de não ser palpável. Ele está colocando aqui uma discussão interessantíssima do que é o real e o que é imaginário. Talvez você esteja se perguntando, mas professor, quer dizer que um videogame é irreal? Sim. Ah, professor, quer dizer que um cenário de uma peça de teatro, eu fui lá no Teatro José de Alencar, assisti um espetáculo e lá tinha um belíssimo cenário atrás. Aquilo é real? Não, aquilo é real. É como o texto está nos falando.
na arte podemos dizer que um cenário real é aquele feito com materiais concretos. Então existiu lá um material atrás que foi produzido, foi pintado, foi desenhado, foi projetado, então aquilo é real. Então a nossa aula de hoje está falando justamente sobre o real e o imaginário. Com certeza você já está já afiado aí com esse assunto para a gente dar continuidade a ele. Vamos lá. Existem muitos tipos de cenários virtuais, existem para jogos, publicidades e até mesmo para obras de arte. Novamente eu vou voltar a ler essa parte do texto para que você consiga compreender essa grande dimensão que é a nossa aula de hoje. Olha que interessante, você talvez alguns anos atrás tinha um conceito errado de arte. E aí quando você começa a estudar arte, você começa a perceber que a arte é muito amplo. Não está somente associado à pintura de um quadro, mas vai estar associado a outros elementos. E um desses elementos está aqui, o real e o imaginário, a tecnologia entrando no meio da arte e fazendo a diferença. Então, preste atenção mais uma vez. Existem muitos tipos de cenários virtuais para jogos. Por que existe? Ora, porque a galera que trabalha com jogos, elas vão criando. Os técnicos, os responsáveis, eles vão estudando, vão pesquisando, até chegar àquela ideia de um cenário perfeito, parecido e real com o real. Tem uma certa semelhança, mas ele não é real. Quer um exemplo disso? Os jogos de futebol, onde você está lá no teu videogame, parece real, as atitudes lá dos jogadores naquela partida de futebol, mas ele não é real. Então tudo aquilo é tecnologia utilizada para que a arte tecnológica esteja inserida dentro das nossas casas. Então continuando. Então eu já sei que cenários eles podem ser jogos, podem ser publicidade e até mesmo para obras de arte. Como assim, professor? Na publicidade. Como assim, professor? No mundo da arte, para as obras de arte? Você pode ter uma galeria virtual. A galeria virtual dos quadros de um determinado artista e a publicidade com divulgação. Isso é muito bacana. A gente consegue perceber que não está preso só a uma área específica, ou seja, não só os jogos e entretenimento, mas vai conseguir expandindo essa tecnologia para outras áreas. Aí continua, os elementos são feitos por programas de computador. Então essa é a era da tecnologia, a era dos computadores, sendo utilizado. Então, eu estou trazendo para vocês agora uma imagem, tá? Essa imagem aqui, que não é uma pintura feita por um artista que conseguiu uma tela, conseguiu tintas e um pincel e ele conseguiu criar uma obra de arte com suas próprias mãos utilizando a tinta. Aqui sim foram criadas com as mãos de um outro artista, um artista tecnológico que trabalha com edição, que trabalha com computação, e ele conseguiu trazer o que é irreal, uma cena de videogame, ele consegue expandir isso e trazer de uma forma em que você que está lá jogando, você começa a imaginar que aquela cena é real. Então o que é que a gente percebe nessa cena? A gente consegue perceber animais, estamos com dinossauros, é uma época onde tem dinossauro. Há uma mistura do passado com o presente. Como, professor, onde é que você está vendo isso? Quando nós encontramos alguns equipamentos do futuro nessa imagem, a gente consegue compreender, captar algumas imagens. E o mais interessante dessa arte aqui é as cores. São as cores que estão sendo utilizadas nessa imagem. Como é perceptível. E a gente ainda consegue encontrar um homem que está próximo, aqui de alguns animais. Então, é uma relação que não é real, é um imaginário. É aquilo que quem programou, quem projetou, criou uma ideia e um cenário onde os animais conseguem viver juntos com o humano. E a tecnologia também está presente nesse local. A gente consegue compreender vários animais presentes, animais pré-históricos, juntos em um único local,
com a modernização. Somente nesse local que a gente vai conseguir encontrar isso, né? No âmbito da imaginação, no âmbito da criatividade. Vamos à outra imagem. Podem ser usadas também ilustrações feitas à mão. Muitas vezes essas ilustrações são incorporadas à obra. Nesses casos acontece uma mistura da mão humana com os comandos virtuais. Então nós sabemos que para que chegue a uma imagem concreta é necessária a participação do homem. Então é sobre isso que ele está colocando, que ele está argumentando nesse texto. O homem participa sempre dessa produção, dessa montagem. Os jogos de videogame têm um cenário bastante diversificado, ou seja, cenários que muitas vezes vai juntar, voltando àquela imagem, o atual, o presente, o futuro com o passado. Diversificados. Atualmente, grande parte dos jogos criados por produtores mais comerciais apresenta cenário bem realista, fazendo com que esses jogos se pareçam com filmes. Os cenários dos games antigos não tinham essas características. Ou seja, até a evolução no cenário dos jogos aconteceu. Pergunte seu pai, pergunte o seu tio, como eram os jogos no passado. Como eles brincavam com os seus videogames. A diferença do passado para esse momento. Por isso aqui vai justamente dizer que esses jogos se pareçam com filmes. Os cenários dos games antigos não tinham essa característica. Ele está dizendo que hoje os games parecem com imagens de filme. Muitos gravados em HD, diferente do que era feito no passado. Como eu prometi para vocês, a outra imagem. Então, jogos de videogame. Então, estamos aqui, eu estou mostrando alguns controles, o que nós tínhamos no passado e o que nós temos no presente. Passado, e presente. Então, para você perceber que a evolução, ela chega também para os jogos, para aquilo que não é real. O mais interessante é que algo que não é real traz um rendimento, um faturamento grande para as grandes empresas. Então, todos os dias, grandes pesquisadores estão projetando, criando novos jogos para lançar no mercado que é real, mas que o produto é irreal. Aqui outra imagem de jogos, de videogame. Com certeza em casa você está gostando dessa aula, hein? Vamos lá dar continuidade. E nós chegamos ao Chroma Key. O Chroma Key é usado para substituir o fundo de uma filmagem e criar um cenário virtual. Após a gravação, pode ser aplicado qualquer imagem a um fundo verde ou azul. Então, esse espaço aqui é organizado para os jornais, nas emissoras, para fazer as gravações. E depois projetam-se imagem nesse fundo. Ok? Vamos lá. A arte eletrônica ou digital buscou experimentar as possibilidades que o virtual oferece, explorando aspectos lúdicos. Então, sempre vai estar explorando o aspecto lúdico. Ok, então nós ficamos por aqui. Um forte abraço para vocês, do professor Jairo. Estou com muita saudade e até o nosso próximo encontro.